Bom, então bom dia a todos, né? Quem que está começando hoje? O que é o primeiro dia hoje? Eu sei que o João Paulo é o primeiro dia hoje. Quem mais? A Luciana também. Helena também, né? Então, os super atrasados, né? Bem-vindos. A gente, como calendário, eu vou falar um pouquinho do calendário, da ementa da disciplina, né? A primeira aula foi dia 18 de outubro, a segunda aula dia 25. Nós tivemos o feriado, né, no dia 2, o feriado extenso, né? Então hoje é a terceira aula. Então hoje, o tema dessa aula, para situar vocês, né, nós vamos discutir o primeiro tema da disciplina, que tem avaliação, né, que é turismo de massa, a partir da leitura e da síntese, né, avaliativas, né, que os alunos, alguns alunos já me enviaram, né? Quem precisar de mais prazo não precisa estressar, né? Pode me enviar depois, né? Me manda um e-mail e fala assim, professor, preciso até quarta, até quinta. Então não há problema nenhum. Aqui não é uma corrida de 100 metros, né? Aqui é para vocês aprenderem o conteúdo, né? Aprender de uma forma coerente e que esse conteúdo seja vai acompanhar vocês ao longo da disciplina. Ao longo da disciplina e ao longo do curso, né? Vocês vão, como eu disse, vocês vão retomar esses temas, né? Os determinantes estruturais que criaram o turismo de massa, que permitiram o turismo de massa, né? As especificidades dos países, né? Como que o Brasil tem um processo, uma idiosincrasia, né? Em relação ao Canadá, em relação aos países europeus, né? Os impactos do turismo de massa. Então, esses temas, eles têm que assentar em vocês, né? Para em outras disciplinas vocês retomarem isso em pesquisas, né? Quando vocês forem bolsistas de algum professor do curso, também vocês vão retomar isso em pesquisas, né? E, finalmente, no TCC, na monografia de final de curso, também vocês podem retomar. Então, esse é um conteúdo teórico e que vai acompanhar vocês ao longo do curso, ok? Então, a próxima aula deixa eu ver se é feriado. A próxima aula é feriado, né? Então a gente está com um calendário com um monte de buraco, né? Então isso atrapalha a discussão, a fixação, né? Para que os conceitos fiquem mais claros e mais assentados para vocês. Atrapalha principalmente para quem chegou agora, né? A Helena, o João Paulo, a Luciana. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode marcar uma conversa, né? Aí eu vou seguir a demanda da turma. Se a maioria da turma se a maioria da turma decidir que vocês querem retomar, esclarecer pontos, aprofundar uma discussão em outro dia da semana, em outro horário, a gente marca. Aí vai depender de vocês, né? Vocês têm que ter iniciativa. Se vocês quiserem, professor, vou marcar uma conversa rápida de 1 hora, 40 minutos. Aí a gente agenda um dia e um horário que for viável para a maioria da turma, ok? Então, próxima segunda, dia 15, é feriado, então a gente já tem mais um buraco, né? Então a gente vai retomar a disciplina, o conteúdo da disciplina, né, no dia 22 de novembro, né? Com a discussão sobre a autenticidade, né? Autenticidade, para situar vocês, né, e situar os colegas que chegaram, é um tema que tem a ver com o paradoxo da democratização do turismo. Então o turismo, ao longo do século XX, especialmente no pós-guerra, pós-45, né? Você tem um crescimento econômico, né? Na França eles têm uma expressão que chamam os 30 gloriosos, né? São 30 anos de crescimento econômico, né? Que incorporou a população no mercado formal de trabalho, aumentou o poder aquisitivo, a renda, aumentou a educação. Então esses 30 gloriosos permitiu que uma democratização do consumo, né? E dentro do consumo de massa, do turismo, né? E aí, um questionamento, né, uma questão que aparece em função dessa democratização é esse paradoxo que eu coloquei como primeiro tema, como dentro do tema, né, da disciplina, do primeiro tema, que é o turismo de massa. Então, ao mesmo tempo que você avança, né, você incorpora, o turismo passa a ser mais inclusivo, né, porque você tem uma classe média alta, que vai, né, que é fruto desse desenvolvimento,
da economia capitalista, do processo de urbanização dos países, né? Então, esse processo, esse avanço na democratização, na inclusão, né, do turismo, gera, a partir das pesquisas, a partir dos temas de investigação das ciências sociais sobre o turismo, um processo de padronização, né, de pasteurização da experiência turística. Então isso é interessante, esse paradoxo. Tem o tema que a gente vai, o segundo tema da disciplina, que a gente vai ver no dia 22 de novembro, que é sobre a autenticidade, é justamente questionando. Eu já fiz essa viagem imaginária aqui, né? Nós somos 14 nessa turma, né? A gente faz uma viagem para Ouro Preto, ou para Tiradentes, ou para qualquer cidade do Brasil, né? Para Sem Peixe, que aqui só eu conheço Sem Peixe. Tenho certeza que ninguém teve a chance e a riqueza cultural de conhecer Sem Peixe. Eu conheci, né? Não tem nada lá, mas é interessante, né? É um modo de vida completamente diferente do meu, claro, né? Eu cresci em Belo Horizonte, eu tenho um estilo de vida urbano, só escuto rock, né? Não gosto de Marília Mendonça, não gosto de música dessas coisas. Então choca com o meu estilo de vida, claro. Então isso é interessante, porque isso vai me provocar um estranhamento. Então uma das questões interessantes do turismo ou seja, eu não gosto do estilo de vida rural, né? Para mim é o fim do mundo. Mas isso tem a ver com a minha idiosincrasia, com a minha trajetória de vida, né? Não tem a ver que não é que eles são ruins, não, eles são ruins, a gente sabe isso, mas tem a ver com a minha trajetória de vida, com a minha experiência. Então, quando eu vou para o interior, eu sempre tem um choque. Isso é que é interessante no turismo. Então, uma das grandes expectativas em relação ao turismo é você aproximar grupos sociais, e aí o turismo internacional, né? A literatura enfatiza mais o turismo internacional do que o turismo nacional. O turismo nacional também permite isso, né? Mas o turismo internacional ele permite esse choque, esse estranhamento cultural de valores. Então, uma das grandes expectativas em relação ao turismo é que a democratização do turismo, né, esse avanço, né, permitiria a interação de grupos sociais e de grupos étnicos, né, e de grupos religiosos, etc., que criaria um senso, né, de diversidade da humanidade. É isso que é interessante, né? Então, o Alisson, por exemplo, que viaja muito, já viajou muito, né? Então, ele tem um senso mais cosmopolita, não é isso? Então, ele não vai estranhar, né? Então, você tem estilos de vida de mulheres na Etiópia, na China, na Arábia Saudita, né? Então, como eu já disse para vocês, quando eu fiz doutorado na França, eu conheci uma afegã, né? Pós-Talibã, claro, né? Pós o 11 de setembro, quando os Estados Unidos já tinham ocupado o Afeganistão. Então eu conversei com essa mulher. Então ela me contou como que era antes, né, no regime Talibã, como foi depois. E aí, qual que é a chance de eu conhecer uma mulher do Afeganistão em Belo Horizonte? Entre 0 e 0,0, né? Então esse estranhamento é muito interessante. Aí eu conheci uma menina do Irã também, uma menina jovem, né? Ela tinha uma adesão muito grande ao regime do Irã. Então ela achava os Estados Unidos o fim do mundo, ela chamava as potências ocidentais, né, que queriam derrubar o regime iraniano. Então ela tinha uma visão muito política e de uma adesão muito grande, apesar de todas as restrições que o regime iraniano, que é um regime teocrático, né, que funde com política e religião, impõe às mulheres, impõe a vida, né, a vida cultural, a vida social do país. E ela tinha uma adesão muito grande. E foi interessante conversar com ela, né? Então esse segundo tema que tem avaliação, né? Que vocês vão fazer avaliação e me enviar no dia 29 de novembro, que é o tema da autenticidade, é isso. É como que o turismo pré-moderno, não existia turismo, né? Pré-moderno. Como que a experiência da viagem, do viajante, ela permitia essa imersão em culturas, né? Com valores diferentes dos seus, e isso muda a gente. Isso muda, né? E como que o processo de democratização cria uma rotinização, uma pasteurização, né? Alguns autores chamam de disneyização ou McDonaldização, ou seja, uma linha de montagem, né? Porque também a massa, né? Ou seja, é um consumo de massa. A gente vive em sociedades muito complexas e muito grandes, não é isso? A gente não vive numa sociedade de 1 milhão de habitantes, né?
A gente não vive numa sociedade tribal de 30 mil habitantes. A gente vive, o Brasil tem 207 milhões, eu acho, 210 milhões de habitantes. Então, à medida que o capitalismo, o modo de vida urbano se consolida, à medida que você tem mobilidade social, o turismo passa a ser um fenômeno de massa. Isso é inevitável. E é positivo, né? A gente não quer que só que as pessoas façam turismo espacial, né? O Alisson falou que já comprou o ticket dele para ir na SpaceX, né? Na Blue, como chama? Do dono da Amazon. Então a gente não quer só um turismo elitizado, um turismo que 0,0001% da população tem experiência. A gente quer ter várias experiências na vida. Eu quero ir para o Espírito Santo, eu quero ir para o interior, né? A primeira experiência de viagem que eu tive foi no interior, na família, visitando tia e tal. Eu quero ir para o Espírito Santo, eu quero ir para o Nordeste, eu quero ir para o Rio Grande do Sul, eu quero ir para a Argentina, eu quero conhecer coisas diferentes, pessoas diferentes, né? Então isso é só uma introdução, né, para situar vocês. Ah, gente, antes eu esqueci de informar, né? Eu vou pedir para os colegas se apresentarem, informando que toda aula é gravada, né? Então se vocês, quem não perder, quem perder a aula, né? Quem quiser rever a aula, pode, eu vou passar o link, né? Assim que terminar a aula, eu baixo a aula, eu carrego a aula no YouTube e passo o link para vocês, ok? Então, se vocês tiverem demanda, eu vou repetir isso de novo, porque aluno nunca lembra do que o professor fala, né? Se vocês tiverem demanda para discutir pontos específicos, a gente pode marcar um encontro fora do nosso horário, né? Fora da segunda-feira, né? E aí eu vou acatar o que a maioria desses, que vocês acordarem. Então, se vocês acordarem, professor, vamos quinta à tarde. Se eu puder, né? Eu tenho reunião, tenho compromisso, mas se eu tiver um horário livre, a gente marca e a gente pode retomar e discutir, porque como o calendário está muito cheio de buraco, isso pode atrapalhar vocês, né? Ok? Então a aula é gravada. Hoje a gente vai aprofundar a discussão do tema do turismo de massa a partir da leitura e das sínteses que vocês já fizeram, né? Os alunos que estão começando hoje podem me enviar depois, claro, né? Não tem uma data rígida, né? Vai ser corrigido do mesmo jeito, ok? Então vamos começar pelo João. Fala um pouquinho da sua trajetória, se você já teve experiência no ensino remoto, e a sua expectativa em relação ao curso, né? Depois a Helena e depois a Luciana. Bom dia. Não precisa ter pressa, não. Aqui não é uma corrida de 100 metros. Você pode fazer com calma e me envia no seu tempo, né? Porque o objetivo é vocês aprenderem esse conteúdo e ver que ele é interessante, que ele é relevante, não só para a disciplina, mas para o curso também, né? Voltar a um elitismo, né? Isso não tem sentido, né? A gente vive numa sociedade de massa, né? A gente tem 210 milhões de brasileiros, a China tem 1 bilhão e 400, eu não sei exatamente quantos milhões,
A Índia tem 1.300.000, 1.300.000.000, os Estados Unidos tem 330, 340 milhões. Então é inevitável que as pessoas, à medida que elas estão inseridas no mercado de trabalho, que elas têm um acúmulo de capital educacional, capital econômico, capital cultural, elas queiram viajar, elas queiram conhecer, né? Isso é positivo, né? É positivo, é inclusivo, né? E é inclusivo e exclusivo ao mesmo tempo. Eu já vou falar por quê, né? Mas eu não vejo mal nenhum em consumir turismo de massa. Eu acho que todos nós vamos consumir turismo de Claro, massa. sem dúvida. A não ser aqui que alguém vá fazer turismo com Elon Musk, né? Ou com o Por dono da exemplo, Amazon no espaço. Aí complica, né? né? Aí Ele pergunta, uai, você conhece o Pantanal lá? Você conhece o mundo inteiro, mas não conhece o Pantanal, tenho certeza. eu conheço Cuiabá. Eu já fui em Cuiabá a Conheço, trabalho. conheço. Conhece? Eu Ó, já, Eu eu, conheço sim. eu já fui dar aula, eu já dei aula em Cuiabá. Dei aula, porque eu trabalho num centro de pesquisa sobre crime, sobre violência. Então tinha uma época que a gente estava dando muito curso para a polícia. A gente ia, a polícia, a Brigada do Sul, a polícia militar. A gente foi lá em Cuiabá né, Cuiabá é um pouco dar aula. difícil, né? Difícil. Mas eu gostei de lá, assim, eu achei interessante. Só que eu não pude divertir, eu só fiquei só com polícia, né? Ou seja, E no calor, com certeza. é. Mas eu gostei da cidade, achei a cidade interessante. Diferente daqui, isso é bom, né? Diferente. Eu Conheço. sou de Cuiabá, mas eu moro, a casa hoje em Chapada dos Guimarães, né? Que é a mais próxima. Lá que eu comecei a trabalhar com turismo. É, mas resumindo, eu acho que turismo de massa, eu acho que todo mundo vai consumir. Não vejo problema em consumir turismo de massa. Um exemplo aqui é Ouro Preto, né? Eu já fui para Ouro Preto sozinho, já entrei nas igrejas, fiz uns tourzinho legal, com um encontro. Aí na segunda vez que eu fui, foi um amigo que veio visitar, tô presente aqui, a gente meio que, como só nós, né, autônomo, mas a gente aproveitou um grupinho que tava entre nós, uma expediçãozinha lá e tal. Pegamos, mas só que nós tínhamos um guia. E o guia é muito diferente, né? Você do turismo, eu sou guia de turismo, eu sei que a importância que um guia tem no passeio. Mas é muito diferente as histórias que ele conta daquela igreja. Porque quando você sozinho, você vê, é uma igreja, é comprar roupa, legal, uau, nossa, muito ouro, tem mais ouro, essa cavalejada. Mas as curiosidades que o guia, né, oferecia para o passeio. E tem outro lado, acho que a gente pode até dividir o turismo de massa em vários, né? Quem consome, quem oferece, as políticas públicas. Ontem eu estava conversando com a minha colega arquiteta, ela me mandou sobre uns artigos sobre o Rio de Janeiro, né? Sobre o Parque Olímpico, o que foi feito, né? Em volta, a barbaridade que foi feita em volta a retirada, como foi a retirada das pessoas ali para a construção do Parque Ah, Olímpico. sim. É, Então, é. hoje está abandonado, né? Retiraram e Isso é uma loucura, né? Isso é uma loucura isso no Brasil. Né? No Brasil não tem controle. O poder público no Brasil é que é o grande violador de direito, né? Isso é que é chocante no Brasil. Né? A gente, além da gente ver uma sociedade extremamente violenta, né? Que são, eu trabalho com dados de crime, né? De violência contra a mulher, violência, né? Todo tipo de violência. O Estado é um grande agente violador de direitos, né? Então isso é chocante. e era para ser o Estado legitimando, é, promover a inclusão dessas pessoas, né? E como que o turismo, a gente vai fazer um trabalho sobre representatividade do turismo na matéria, né? Eu achei interessante você ter comentado isso. Então, como que é a ligação, né, do poder público com o turismo, né? À medida que o turismo vai crescendo, a sociedade vai tirando certas coisas que não são bem vistas, né? Que podem não ser bem vistas por tudo isso, né? Como que é que é favela? Por que tem muito que é favela? Apesar de ter esse dinheiro, né? A gente tem muito turismo. Mas, enfim, turismo entra, né? E é muito contraditório essa relação. O poder público deveria incluir, às vezes, por questões de lobby e financeira, né? Porque a gente sabe que no Brasil é dinheiro, é corrupção, acaba excluindo, né? Acaba excluindo mais ainda. Mas é outra consequência do turismo de massa. Mas é isso. Ok. Obrigado, João. Bem-vindo, né?
E a gente vai discutir um pouco de política pública também, né? No Brasil, o modelo acaba que seja que é um modelo de ausência, né? Então acaba que o mercado se autorregula, né? E aí o mercado não tem, uma vez que não há políticas públicas, uma vez que não há regulação, né? Que não há responsabilização sobre os impactos do turismo, né? Acaba que o mercado fica se autorregula, né? Então, o padrão no Brasil é uma ausência de políticas públicas, né? Do turismo, né? Que é necessário para regular os impactos, né? Para mediar os conflitos com a população local, os impactos ambientais, né? Então, a gente vai ver esse tema, essa discussão sobre a turismofobia. Então, como que em Barcelona, como que várias cidades europeias, há uma grande mobilização da sociedade local, né? Que a sociedade de bairro, os grupos associativos de bairro, para pressionar a prefeitura, para pressionar, para limitar o Airbnb, né, ou seja, a oferta de imóveis para aluguel, para temporada, né, ou seja, para que o impacto do turismo no acesso da população à moradia, que é fundamental, né, e uma moradia que as pessoas consigam pagar, né. Então, para isso que existe, para isso há uma pressão muito grande para legislação municipal, né, para o poder municipal da prefeitura limitar a oferta e o período também, né, de imóveis para temporada, né, porque isso mata o acesso da população à moradia, só isso. Né, o turismo ele tem essa capacidade, porque as pessoas querem ganhar muito dinheiro. Né, então quando você aluga para temporada, os proprietários ganham muito. Quando você aluga faz contratos, né, de 12 meses, 24 meses, 36 meses para moradia, o ganho é bem menor. Né. Então a gente vai ver esses casos da Europa, porque eles são interessantes, porque eles procuram fazer uma gestão, uma regulação do turismo e até em polemix. Em caso de Veneza agora, por exemplo, na pós-pandemia, com o retorno do turismo de massa em Veneza, também é um caso que a gente vai discutir, eles conseguiram diminuir o número de cruzeiros, né? Cortar o número de cruzeiros, porque o impacto, esse é um tipo de turismo muito específico, né? Que a gente não tem, que não é muito comum nas cidades brasileiras, ou pelo menos que o impacto não é igual em Veneza. Né? Eles chamam de grandes navios. Né? Então chega aqueles cruzeiros lá, descem 3 mil turistas, 4 mil turistas. Né? Então eles entendem que aquilo tem um impacto enorme na rotina, no custo de vida, na poluição da cidade, etc, etc, etc. Então eles vetaram mesmo, né? Conseguiram diminuir o fluxo turístico. Né? Então isso é interessante, porque às vezes o interesse local ele vai reduzir, pode reduzir o fluxo turístico, né? Ou seja, ele vai na contramão do processo de democratização do turismo, porque o impacto é tão grande para aquela população, para aquele território, que as pessoas optam por proibir, por restringir o turismo. Né? Isso é uma medida radical e até nonsense, né? As pessoas pensam assim, do ponto de vista do senso comum, né? Poxa, o turismo é positivo, vem gente fora, as pessoas consomem hotel, comida, só que dependendo do fluxo, da magnitude do fluxo, né? A população local pode optar em restringir, né? Então isso é uma medida que no Brasil a gente não... isso não existe aqui no Brasil, né? No Brasil a gente tem uma política de demanda. Quanto mais melhor, não é isso? Se cair 30 navios, né, se parar 30 navios, qualquer cidade brasileira é ótimo, não é isso? As pessoas querem, né, que isso gere emprego. Claro, tem uma cadeia econômica do turismo de massa, que beneficia o território local, que beneficia a população local. Né? Então vamos passar agora para Helena. Oi, Helena. Bom dia, gente. Bom dia, bem-vinda. Obrigada. Meu nome é Helena, eu tenho 22 anos, eu sou do interior de Minas, cidade chama Papagais, mas também é pertinho de BH. E eu sou nova no turismo, então não tenho experiência nenhuma. Eu era de exatas, eu fiz curso técnico em Química e prossegui na graduação em Química, eu não gostei, e aí eu decidi mudar totalmente, surtei e vim para Humanos. E estou aqui perdida, mas estou me achando. Não, vai demorar um tempo para você se encontrar no curso, mas é assim mesmo, é um processo lento, né? Você vai conhecer os professores, vai conhecer as disciplinas, vai conhecer os colegas, vai conhecer as oportunidades de pesquisa, de bolsa, né? Aí você vai criar uma rotina no IGC, então é um processo lento e eu espero que você tenha uma adesão, né? Que você goste, né, do curso. Eu também espero. Eu
também espero que a quarentena acabe logo para aproveitar o turismo de massa. É claro, né? Ninguém aguenta mais, né? O número de loucos já era alto, né? Agora então explodiu, não é isso? Quem já era louco tá ótimo, tá normal, né? Agora quem não era louco pirou, né? Então ninguém aguenta mais falar com tela, né? Então, quando alguns alunos abrem a câmera, eles estão na verdade criando um ambiente mais interessante para mim, né? Para os colegas também, né? Porque todo mundo de tela fechada, minha mulher dá aula também. Então ela fica puta com os alunos. Pô, assim, eu tenho que conversar o tempo todo com uma tela, né? Ou seja, até para os alunos te reagirem, né? Às vezes você está falando e o aluno está jogando joguinho, né? O aluno é foda, né? Então, se você está vendo o aluno reage, né? Eu falo, o que você acha disso, né? Traz um exemplo. Você entendeu isso ou não? Então, quando vocês se sentirem à vontade, vocês abram a câmera para a gente ter uma interação menos chata, né? Ok? Certinho. Então, Luciana, pode falar. Bom dia, gente. Bom dia. Eu sou Luciana, tenho 19 anos. Eu já estou no segundo período, mas no primeiro eu tranquei essa matéria. Eu estava fazendo outro curso também, aí era muita coisa para administrar. Aí eu meio que dei uma surtada, tranquei, mas é isso, eu gosto muito do curso, eu gosto muito de turismo e é isso. Ok. Você mora onde, Luciana? Você mora onde, Helena? Vocês não falaram. Betinho. Ah, não, você mora em Papagaio, né? Betinho, ah, tá, ok. Ok, então, bem-vindos, né? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, nós temos 2 canais de comunicação, né? Que a gente conversa, tem o grupo do WhatsApp, a gente pode tirar dúvida, esclarecer uma dúvida da Helena, que esclarece a dúvida da Luciana, do João, de todo mundo. Ou a gente pode conversar por e-mail, individual. Você manda a sua dúvida. E também a gente pode marcar um horário, né, para discutir o conteúdo da disciplina, tá bom? Se vocês tiverem demanda, vocês me mandam opções de dia, de horário, e a gente marca para tentar suprir esses buracos do calendário. Porque agora a gente só vai ter aula dia 22, não é isso? Dia 22, porque 15 é dia da República, feriado nacional, para a gente comemorar, né? A gente tem muito a comemorar a nossa República, né? Então, eu queria, antes de passar para a discussão, né, da síntese que vocês fizeram, eu queria ouvir as dúvidas da Luciana, da Helena, do João, né? Vocês chegaram agora, se vocês conseguiram ler a aula, ler os textos, né? E trazer pontos que vocês querem esclarecer, dúvidas, né? Podem ficar à vontade. Professor, eu achei o primeiro texto muito bom, mas o segundo eu confesso que eu me perdi. Eu achei muito técnica a linguagem, sabe? Sim. Eu tive dificuldade em entender o que ele estava falando. Mas o primeiro eu achei muito interessante porque aborda o turismo de massa de uma temática que a gente geralmente não é comentado, né? Então, foi aquele tipo de texto que dá vontade de esfregar naquela tia rica que acha que só ela que pode viajar, entendeu? Então eu achei muito legal porque eu nunca tinha lido nada nesse sentido. Então eu gostei bastante. Mas o segundo, não. Sim. Ok. Mas vocês querem trazer algum ponto específico? Alguma questão? Não, todo mundo gostando do primeiro texto, eu gostei mais do segundo. Isso é normal. A gente tem as nossas idiosincrasias, né? A fuga da realidade, né, do cotidiano, que a gente usa o turismo não mais como lazer, sim como fuga, e aí ela tenta fazer com que a gente enxergue o turismo como conhecimento, como forma de enriquecer, né, e não como fugir, como agregar o nosso cotidiano. E aí eu achei muito legal isso dela. E também a parte que ela fala que a gente é controlado até nos nossos momentos no nosso tempo livre. Né? Até livre, né? Aí eu falei, Isso é bem interessante também. Eu acho muito interessante essa discussão de que a lógica do nosso tempo produtivo, a lógica do trabalho, né? Como a gente vive numa sociedade muito produtiva, né? Claro que tem sociedades que são mais produtivistas ainda, né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, as mulheres não têm licença maternidade, vocês sabem disso, né? Então, no Japão, o período de férias é minúsculo, nos Estados Unidos também, o período de férias é minúsculo e as pessoas não têm férias remuneradas, né? Pelo menos no mercado, não sei se no serviço público
nos Estados Unidos. Então, a gente vive em sociedades que tem uma ênfase muito grande sobre o trabalho, né? Então, a gente tem 365 dias no ano e 350, 40 dias de trabalho, não é isso? O resto é férias. E ou seja, as pessoas normalmente têm 25 dias úteis de férias. Desses 25 dias, as pessoas viajam 5, não é isso? Ou seja, a viagem, a experiência turística, a viagem, é uma experiência muito rara na vida contemporânea, porque ela é muito cara também, porque as pessoas ganham pouco, né? Ou seja, tem uma série de determinantes estruturais, né? As pessoas não viajam para a Europa porque as pessoas não viajam porque elas não querem, elas não viajam porque é inviável, né? É caríssimo. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente vive dentro de uma lógica muito produtivista, o acesso, né, as barreiras financeiras, a barreira cultural, a barreira religiosa, a barreira de idioma, restringem muito a viagem. Então a gente tem, né, são processos estruturais de longo prazo. Claro que à medida que o capitalismo, à medida que o mercado de trabalho inclui a população, há um processo de democratização. Só que um ponto importante que vocês precisam destacar na síntese de vocês é que esse processo não é linear. Não existe uma evolução, né? A gente vai evoluindo, a gente sai de Sem Peixe e vira Contagem, vira Belo Horizonte, vira São Paulo, vira Nova York. Não, não existe isso. Sem Peixe pode continuar sem peixe durante 10 séculos. Nos próximos 1000 anos, sem peixe vai continuar sem peixe, né? Então, esse processo de inclusão do turismo, eles estão sujeitos à economia, à recessão econômica, à instabilidade política, né, por exemplo, que a gente está vendo agora, né? Então, eu estava lendo, eu gosto de ler os jornais sobre economia, valor econômico, né? Então, está tendo uma fuga desses grandes fundos de investimento do Brasil, né? Porque essa instabilidade política, o aumento, o descontrole fiscal, aumenta juros, ou seja, tem uma série de determinantes estruturais que vão impactar a continuidade da taxa de desemprego, a perda de poder de compra, que é a inflação, né? Então tem uma série de determinantes estruturais que vão determinar esse processo de democratização. E que isso é muito irregular dentro da história de um país e é muito distinto entre os países, né? Então não é um processo linear, né? Então no Brasil a gente tem um monopólio de transporte aéreo, né? Tem 3 empresas, não é isso? A TAM, a Gol, tem a Azul e agora tem até a Primeirinho, não é isso? Então quando você viaja dentro da Europa, quando os europeus, né, vamos falar assim, os europeus viajam dentro da Europa, eles têm acesso, né, as barreiras econômicas são muito mais menores, né? Então o acesso é muito maior, então eles viajam de tudo. Viagem de companhia aérea pequena, viagem de companhia aérea grande. Você viu que a Alitalia acabou, vocês viram, né? Então aquele modelo grande da década de 90, da década de 80, né? A Alitalia, como que chama a alemã? Eu esqueci. Então agora você está migrando para um modelo de companhias aéreas pequenas. São mais baratas, eles chamam de custo baixo, né? Então as pessoas viajam de trem, viajam de carro, viajam de carona, viajam de ônibus. Então os europeus fazem esse movimento, né? Então por isso que o turismo de massa na Europa é tão gigante, né? A escala é uma escala que não existe na América Latina, né? Porque lá as barreiras financeiras, mesmo barreiras de trabalho, né? Lá na França, por exemplo, a relação com o trabalho é mais flexível, né? O salário mínimo é maior, então isso faz muita diferença. Mas o ponto que a Luísa chamou a atenção, que eu quero retomar, dado que a gente vive numa sociedade extremamente produtivista, né? A sociedade brasileira, a sociedade americana, o Japão, a Coreia do Sul, etc. Tem vários, a gente pode pegar vários estudos de casos, vários casos específicos, né? Então, a lógica do trabalho, né? A lógica que organiza o nosso tempo, organiza o nosso desejo, organiza a nossa vontade, ela acaba migrando do trabalho para o lazer. Então, o nosso tempo livre, como a Luísa chamou a atenção, ele é todo organizado por essa lógica do trabalho. Então as pessoas optam em ter uma experiência turística, uma viagem, que é muito rígida. Então você tem o lugar que você vai visitar, né, uma viagem para Ouro Preto, né, que o João chamou a atenção. Você visita uma igreja, você visita um centro, um prédio histórico,
vai num restaurante X, no mesmo restaurante, né? Então esses grupos acabam tornando a experiência turística que deveria ser mais, deveria respeitar as nossas idiosincrasias, né? Se a gente fizesse uma viagem para Ouro Preto aqui, né? Nós 13, não, as pessoas iam ter interesses diferentes, iam querer saber mais sobre o processo, sobre o modo de produção do ouro, sobre a escravidão, né? Sobre qual o tamanho da população escrava em Ouro Preto. Né? De onde que esses escravos vieram? Né? Às vezes você viaja, você vai em Ouro Preto, as pessoas não sabem nada sobre o modo de produção escravista, né? Sobre a origem desses escravos. Você vai lá, acha bonito o barroco, né? Você sabe um pouquinho que o barroco é uma arte brasileira, né? Assim, que ela ganhou especificidades no Brasil, né? O barroco é europeu, mas talvez seja a arte mais brasileira, assim, na arquitetura, na pintura, né? Então você vai comer a comida mineira, porque é gostosa, e tchau, né? Tira foto e você tem aquela impressão da paisagem urbana colonialista, né, do período colonial. Aí você tem uma impressão da gastronomia, da comida, do mineiro jacu, né, e acabou. Mas você não sabe nada, por exemplo, sobre a população escrava. De onde que esses escravos vieram, né? Qual que era o percentual da população de negros em Minas Gerais? Né? Era 70%, 60%? Né? E como que se deu esse movimento? Como que se deu o processo de liberdade dos escravos? Né? Aconteceu antes, em vários lugares do Brasil, antes da abolição da escravatura, né, em várias cidades, a maior parte da população negra já estava alforriada, né, antes de 1888. E a gente aqui está falando que a nossa chamada vai terminar em 10 minutos, ou seja, 8h47, porque o Google Meet, eu optei em ofertar o curso, a disciplina no Google Meet por causa do acesso dos alunos. Alguns alunos não conseguiam acessar, o Moodle trava muito, cai muito, e o Teams também. Então, na primeira disciplina, na primeira turma que eu dei de ensino remoto, os alunos pediram para migrar para o Google Meet. E na segunda também. Então acaba que eu mantive esse modo, eu mantive essa plataforma, eu mantive essa plataforma porque ela está funcionando bem. Então nós vamos fazer o seguinte, né? Daqui a pouco a gente encerra, aí a gente faz um café de 10 minutos, ok? 10, 15 minutos, e aí, assim que encerrar essa chamada, eu mando o link da próxima, tá bom? Eu mando no grupo do WhatsApp. Todo mundo tá no grupo do WhatsApp, não tá? Então eu mando lá. Mas pode falar, João. Eu já fiz umas anotações aqui. Cara, eu gostaria de falar também primeiro que eu não concordo muito. Hoje, pode ser que no começo do turismo de massa, essa imposição, acho que ainda existe no acho que seja existe mais. Não hoje. Essa galera mais nova que tem acesso à internet, tem acesso a muita coisa. Mudou um pouco o perfil. Porque mesmo que a pessoa consuma esse turismo de massa, Ouro Preto, igreja, ele pode fazer isso de diversas maneiras. Claro. Ele pode pagar a excursão, ele pode ir sozinho, ele pode contratar um guia só para ele. Sim. Deve sair desse foco que é igual você falou. Não, eu quero saber mais sobre o contexto histórico da escravidão, tudo você pode você mesmo procurar um guia, Sim. uma especialista nisso. Eu acho que ninguém bota uma arma na cabeça de ninguém e fala, você vai visitar essa igreja, esse museu, esse lugar. Sim. É na prateleira, funciona quem quer. Né? Quando a pessoa compra isso, quando a pessoa vai na CBC comprar isso lá fora, ele sabe que aquilo está comprado. Ele está comprando turismo de massa, que ele vai ficar ali e que dali ele pode mudar alguma coisa ou outra. Eu não acho que seja mais tão positivo isso, ainda mais com essa coisa da internet. As pessoas tem o perfil de turista hoje em dia, né? A pessoa, ele mesmo, por exemplo, ele dá uma escapada, o cara pode contratar um guia direto. Ali, uma agência de turismo, papel de turismo. Então, o guia fala, ó, eu trabalho dessa maneira. Eu sou família, eu tenho uma criança de 5 anos, o que que você recomenda? Eu faço um roteiro específico para esse perfil.
gosta de andar muito, faça um roteiro diferente. Ó, tem esses passeios aqui que são mais 20 quilômetros, é um trekking, Você vai sofrer, né? Você vai fazer aquelas escaladas e tal. Eu não faço esse tipo de coisa. Sofrer, não. Não, sofrência em turismo. Turismo pra mim é cultural. Sofrer, não. Você viu até aquela mineira que morreu em Campos do Jordão, você viu, né? Caiu uma pedra nela. Vocês viram isso na imprensa? Em Chapada já aconteceu isso, tem uma cachoeira de 80 metros lá em 2002. Aí, tá vendo? Essas coisas são horríveis. 2 anos fechado, era lindo, pra você ver como é que era. Antes desse acidente, o parque era aberto. Todo mundo podia entrar e sair a hora que quisesse. Acampar, se quisesse, não tem problema. Hospedava, lixo, barulho, Sem política pública nenhuma, né? e era um parque administrado pelo ICMBio, pelo poder público. O parque ficou 2 anos fechado. Fechou por causa de que morreu alguém, é isso? Alguém, tem grupo lá embaixo, um grupo religioso, tinha pedra, né, dessa cachoeira, 80 metros, é uma pedra grande, toneladas, não caiu em cima da pessoa, mas os telhaços Entendi. na cabeça da pessoa, a pessoa morreu. E aí reabriu com a necessidade de guia. A partir de então, em Chapada de Guimarães, sai dessa fila, são todos. Precisa contratar um guia. O que é bom, né? Fomenta a economia local e o guia está na ponta, né? Ele inibe, indica. Ele regula, né? Ele faz uma gestão ali, né? Então, acho que tem vários perfis, né? Acho que ninguém é obrigado a consumir. Você pode montar o seu roteiro, pode seguir. Lógico que pode não fugir muito do que tem ali, né? O nosso produto é isso, não te alô. Pode consumir muito, só não pode. Aí outras anotações aqui, até todas as ações que eu fiz, né? Até onde esse turismo de massa é ruim para o local, né? Para a cidade local, né? Até onde a população local está disposta a receber esse turismo de massa. Novos, que é uma cidade, né? Novos é um distrito, é o concorrente do Bonito hoje em dia, o principal concorrente do Bonito é Novos. Como que chama? Nobres. Na verdade, os passeios ficam em Bom Jardim, que é uma comunidade, distrito, né? Distrito de Novos. E essa comunidade abraçou o turismo. Essa comunidade abraçou o turismo. 90% da renda dessa comunidade, é uma vila praticamente, vem do turismo. É muito semelhante ao Bonito, é concorrente do Bonito, sim, de cidade. Tá? Outra indagação. Mas qual que é a pergunta específica? Eu não entendi. Até onde essa população. Não é uma pergunta, é uma indagação. Assim, é uma questão para a gente problematizar, refletir. Até onde essa população, esse turismo de massa é ruim para aquela sociedade local, até onde ela está disposta a ir. Ah, sim. Né, receber esse turismo de massa. Sim. E outra questão que aí é uma pergunta que eu faço para você, a padronização não seria um modo de frear o turismo, a degradação do turismo de massa? Porque a partir do momento que você padroniza, você limita o turista a ter acesso a coisas que a população não quer que o turista tenha. Né? Chega na Chapada, tem 2 passeios do parque, mais 2 particulares. Bom, é isso que a gente oferece. Ah, mas eu quero saber o que o local faz, quero ir na cachoeira que o local faz. Não. O nosso turismo é isso. Acaba que a gente seleciona, né, o turista que vai realmente viver essa experiência local. Eu te pergunto, né? A padronização meio também de frear essa degradação do turismo? Bom, a primeira questão, o primeiro ponto que você chamou a atenção, que eu concordo, é que o acesso das pessoas à informação, né, a internet, as redes sociais, mudou o perfil do turista. Você tem razão, né? Então a gente não tem mais aquele turista que depende quase que exclusivamente do pacote, né, ou do guia, etc. Né? Então você teve o turista ficou mais complexo. Né? O turista ele passou a ter mais poder, né? A balança, o pêndulo
né, tá a favor do turista, não é isso? O turista controla, ele compara, né, quando eu vou viajar eu comparo hotel, comparo roteiro, comparo um monte de coisa. Né, o turista ficou menos passivo, então ele é um cara que tem mais poder. Então você tem razão em relação a isso. Né? O segundo, a primeira questão é sobre o impacto aqui, em que medida que o território, né? Os impactos do turismo de massa no território, em que medida que o território vai restringir, né, ou vai aceitar, ou vai se beneficiar desse turismo de massa. Né? Então a gente pode pensar em casos específicos. Né? Pode pensar no Carnaval de Belo Horizonte, que era um carnaval de bairro, de bandinha de bairro, e em 2020, antes da pandemia, antes do fim do mundo, né, recebeu 4 milhões de turistas. Hoje a gente pode pensar em Campos do Jordão, pode pensar... Abraçou o turismo, né? Ele é uma comunidade que abraçou o turismo, vamos explorar o turismo, é uma comunidade voltada para o turismo. Então, ela aceitou esse Sim. turismo de massa, apesar de ser caro pra caramba. Né? Sim, sim. Então a gente precisa pensar em casos concretos, específicos, para ver como que esse fluxo, né, a gente está falando de um fluxo, a ideia é que não é culpar o turista, não é responsabilizar o turista, né, não é ter preconceito com o turista. A ideia é que esse fluxo contínuo, né, de milhares de pessoas tem impacto no modo de vida, tem impacto no custo de vida, tem impacto ambiental, etc, etc, etc. A gente tem que interromper agora, porque o horário do Google Meet encerrou. Então a gente volta 9 horas, tá bom? Então eu mando o link para vocês agora. Então até mais. A gente retoma essa discussão depois do café, tá bom? Então vamos fazer um intervalo de 15 minutos e volta às 9. Até mais.